Na Brigada D, cientistas nanomons recebiam os primeiros projetos da República Star e faziam seus primeiros experimentos com Digimons protótipos. Criavam vida em laboratório. Surgiu os Kotsukomon, treinavam estes pequenos, tentando enquadrá-los aos moldes militares da brigada. Um astuto desde logo se mostrou relutante e refratário à disciplina, evoluindo para um Kakinmon, propositalmente se fazendo débil e indisposto, sendo retirado do programa de formação, lacrado nos porões do laboratório. Abandonado e preso, fortalecia-se e tornava-se um Ludomon. Era um ser muito inteligente, tentava mapear a instalação para planejar sua fuga. Tinha um espírito livre. Seu desejo era conhecer o mundo além dos maquinários. Certo dia, o som de explosões deixavam o Ludomon em alerta. Uma densa fumaça tomava todo o prédio. Em desmoronamento, o sistema de comportas desativaram-se. Era sua chance. Enfim via a luz do sol, mas estava em maus lençóis. O laboratório estava prestes a sucumbir. Por todos os lados haviam Meildramons e Troopmons. O centro da metrópole estava em caos. Havia um raio de destruição no horizonte. Sua atenção era tomada com um rugido ensurdecedor. Via a poucos metros de si uma luta entre Chaos Greymon e Mugendramon. Diversas tropas tentavam domar a máquina de combate, que parecia descontrolada. Aquela destruição parecia ter sido causada por sua fúria. Pensando rápido, Ludomon perpassa pelos escombros e tenta sair de cena, mas o Meildramon o detecta e, estando presente no banco de dados da brigada, partem para capturá-lo. Busca se esgueirar em meio aos escombros, mas o monitoramento dos inimigos era implacável. A resistência do pequeno o leva a ser alvejado pelos disparos dos Troopmons. Instintivamente, usa seus escudos. Detinha uma natureza defensiva singular. Enquanto tentava driblar seus carrascos, continuava a aperfeiçoar suas habilidades. A adrenalina rapidamente refina seus movimentos defensivos. Evoluía para um Tia-Ludomon. Utilizando suas garras e escudos, sai apenas da defensiva e, com sua inteligência, arma situações para contra-atacar, conseguindo derrubar seus adversários e garantir sua fuga do centro das atenções. Sabia que não era seguro viver na cidade. Partia para o deserto metálico e continuaria testando suas habilidades em meio a combates selvagens. Avistava ao longe uma zona magmática, o vulcão ancião, repleto de moradias e palácios cristalinos. Despertava sua curiosidade, rumando até a região vulcânica. Nas zonas ferventes, encontraria diversos oponentes. Testaria sua força ao máximo. Experimentava sua liberdade e, apesar do gosto pelas batalhas, era civilizado. Apresentou-se ao imperador do vulcão, Blastmon, via que Tia-Ludomon não era uma ameaça. Em conversas, sua capacidade de raciocínio o espantava. Ofereceu-lhe um posto de guardião, passando a ajudar a conter as criaturas selvagens que ameaçavam a capital diamantina, ao passo que auxiliava na modernização da cidade, evoluindo para um Raiji-Ludomon. Paralelamente, antes da chegada ao reino, um Mukomon havia nascido próximo ao templo do vulcão ancião, sendo desde logo disciplinado religiosamente e fisicamente, tornando-se um Demi-Meramon. Passando a frequentar as academias do reino, tendo maior contato com o solo e as tropas minerais, seria preparado para atuar como guarda, evoluindo para um Vorvomon. Muito aplicado por ter visto a realidade selvagem do pico do vulcão, tinha um grande fascínio pela civilização em ascensão, sendo um fiel soldado de Blastmon, fortalecendo-se e participando de seus primeiros embates contra os bárbaros. Lutando contra as manadas de Boarmons, robusteceu seu corpo, perdia sua pouca habilidade de voo e se tornava um Lavorvomon. Era um dos mais determinados guerreiros do reino. Choroudmon organizava sua trupe de anarquistas, domesticando criaturas selvagens e as usando para seus ataques. Hordas de Skullmeramons constantemente surgiam para pilhar as vilas do Império. Lavorvomon, participando de diversos embates, aumentava sua força bruta, seu corpo se agigantava, evoluía para um Volkdramon. Ficava conhecido como a Muralha Vulcânica, o General das Fronteiras. Choroudmon se tornava um problema, seus exércitos cresciam exponencialmente. Juntavam-se aos selvagens, os jogando contra o Império, organizando assaltos com manadas cada vez maiores.
Raige-Ludomon fora convocado para ajudar Volk-Dramon a conter essas ofensivas. Seu poder defensivo seria essencial para frear o inimigo. Blastmon havia levado um mutirão de operários para levantarem muralhas que dividissem as terras do Império dos terrenos bárbaros. Mas para que a obra pudesse ser realizada, era necessário uma defesa impenetrável do perímetro. Volk-Dramon era muito combativo e admirava as feitorias de Raige-Ludomon. A dupla passou a cooperar muito bem. Por outro lado, Chorou-Dumon sabia do início das obras e não podia permitir que concluíssem a construção da muralha. Preparava-se para um ataque total. Em um pico de atividades do vulcão ancião, se avistava ao longe uma horda de Digimons flamejantes. Comandando uma tropa de Babungamons, Volk-Dramon se colocava na linha de frente com seus companheiros. O conflito se iniciaria. Os inimigos vinham com tropas poderosas. Skullmeramons e Boarmons abriam o caminho. Chorou-Dumon triturava os combatentes imperiais como se nada fossem. Volk-Dramon tenta assumir o combate, mas mesmo sua imponência era suprimida pelo chefe dos rebeldes. Visando equilibrar o conflito, Raige-Ludomon passava a conter os golpes do inimigo com seus escudos, mas tal era a força de Chorou-Dumon que mesmo sua capacidade defensiva era testada ao limite. Diante da potência da dupla de combatentes, os arruaceiros adentravam as zonas de construção. Os Gotsumons operários eram chacinados, a barbárie se sobrepunha à civilização. Volk-Dramon agonizava assistindo o terror. Junto de Raige-Ludomon, se levanta em fúria e, pelo desejo de proteger seu povo, entra em erupção. Marchava contra o inimigo e Ludomon sobrevoava o Dramon, criando escudos o protegendo contra os ataques do adversário. Por um profundo desejo comum, passavam por uma evolução conjunta. A técnica e o fogo se fundiam, dando origem a Braille-Ludramon. Invocando labaredas de fogo, cercava Chorou-Dumon. O impunha um combate corpo a corpo. Seus escudos bloqueavam os golpes inimigos, enquanto retalhava o bárbaro com suas garras. De forma definitiva, levava o anárquico ao chão e pisava sobre sua cabeça, colocando fim à barbárie que aterrorizava o reino diamantino. Era o início da expansão total da civilização vulcânica.